Bem-vindo ao RH Desumano. Aqui você nada ou vira isca. Hoje eu tenho os convidados incríveis, de peso, conhecidos e renomados no mercado de benefícios. E eu quero dar uma introdução antes do RH Desumano. Para quem não sabe, tem aqui esse logo maravilhoso, esse tubarão, porque o mundo corporativo, como vocês sabem, é um grande oceano. Alguns nadam com estratégia, outros vão se perder, cada um tentando sobreviver nesse grande oceano que é o mundo corporativo. E aqui a gente vai desmistificar, falar a verdade, o que ninguém fala, o que o LinkedIn não fala, o textinho bonitinho não existe ali. E a gente vai, claro, abordar esses assuntos sempre com ética e visão dos profissionais. O tema de hoje, o nosso RH, é remuneração e benefícios, o que importa para os colaboradores. E hoje eu trago o Fernando, que ele é fundador da Edix, Fernando Cândido, fundador e diretor de pós-venda na Edix, corretora de seguros, e a Laila Viviane, que é fundadora da LV Consultoria de Recursos Humanos e gestora de RH na Edix. Convidados de peso, eu quero que vocês se apresentem, contem um pouco da trajetória de vocês e a gente já vai logo para as perguntas polêmicas. Quer começar, Laila? Pode ser. Então vamos lá. Bom, como já foi dito, meu nome é Laila Viviane, sou fundadora da LV Consultoria. A LV nasceu há 6 anos, mas eu estou na área de recursos humanos já há 24 anos, desde o meu primeiro emprego. Então, eu estou nesse universo dos tubarões aí desde o início. E hoje o meu principal objetivo é levar um RH humanizado para as empresas. Sou Fernando, tenho 40 anos, fundador da Edix, pai de pet. E a Edix tem aí 10 anos de mercado, né? E ela nasceu justamente por essa deficiência que a gente entendia do mercado, né? Na questão do desumano. A gente hoje tenta trazer essa humanização, né? Esse acolhimento na questão de gestão de benefícios com muita tecnologia e dados envolvidos, né? Então a gente sentiu essa oportunidade de mercado e começamos a expandir aí a Edix pelo Brasil e agora, quem sabe, pelo mundo. Muito bom, muito bom. E você que está em casa, RH, colaborador, saiba que quando a gente fala de corretora de seguros, é muito mais do que corretora de seguros. É uma verdadeira consultoria. Hoje, eu queria que vocês comentassem o papel, porque antes, quando a gente fala de corretor, o colaborador, às vezes, que não está lidando com essa demanda no dia a dia, ele entende que vou fazer um seguro de vida, vou fazer um plano de saúde, e o corretor é o intermediário. Eu queria que vocês comentassem um pouco qual que é o diferencial, porque existe todo um estudo, não é só assinar um papel, existe toda uma preocupação com a empresa, como você vai implantar aquele benefício. Eu acho que o benefício mais comum, eu acho que é o mais complexo e que as empresas prestam também bastante atenção hoje, é o de saúde. Conta um pouco para quem está em casa a importância de ter um player que não seja só um tirador de pedido. Sim, Renan, é importante, até porque o plano de saúde, né, assistência médica, ela é a segunda maior despesa da empresa depois de folha de pagamento. Sim. Então, não são todas as empresas e consultorias que dão o devido valor, né? E a importância de você ter uma consultoria que faz uma análise de mercado, que acolhe os seus funcionários, que entende a necessidade de cada um, que faz um mapeamento de rede, que faz uma oferta baseada em dados, em estatísticas, em pesquisa, faz com que leve valor para o seu RH. Então, o funcionário vai ter essa visão. O RH, de fato, deu bola dentro, me valorizou, trouxe um benefício que eu me sinto valorizado com isso. Então, é muito importante você ter uma consultoria que seja honesta, e consiga entender essa demanda e que leve sempre a melhor oportunidade para o seu funcionário. Isso é essencial. E esse benefício, eu sempre falo para os colaboradores, ele não é só o titular, ele está levando esse benefício para a família. Então, quando a gente mexe no bolso e mexe com a família, é um benefício que cada vez mais é valorizado. E o trabalho da Edix, junto com o trabalho de um RH humanizado, é tentar mostrar o caminho. Quantas vezes a gente não tem acesso, contato com vocês, para ajudar um colaborador que precisa de um tratamento, que está precisando de uma rede, antecipar um exame, e tudo isso a gente só faz quando a gente olha para aquele colaborador. Então, deixou de ser apenas uma corretora que vendeu um produto, mas é uma consultoria que está ali dia a dia acompanhando o trabalho do RH. O que vocês têm notado, existe uma pesquisa da ONU que fala que 50% da população ativa no mercado de trabalho em 2030 corresponde à geração Alpha e Z, que é a nova geração, a tão polêmica discutida, a geração Z.
O que essa geração tem buscando? Qual que é a experiência que vocês têm de mercado, que antes as empresas tinham essa preocupação em oferecer benefícios que era muito específico, e hoje outros benefícios são mais importantes ou tão importantes quanto a saúde. O que vocês estão vendo de mudança de geração e o que eles estão buscando hoje? Eu identifico que todos os profissionais, independente da geração, mas muito mais a geração essa nova, o pertencimento. Eles se sentirem parte desse ambiente que eles vivem e que os benefícios eles consigam mensurar. Não aquele, o FGTS, essas coisas mais básicas, mas sim benefícios que eles consigam, olha, hoje eu tenho esse benefício que é um diferencial. E eles estarem conectados com a empresa, com os princípios, né? Princípios e valores. Então, é o pertencimento. Hoje, para mim, é chave. E até porque essa juventude ela é mais rotativa, né? Se a coisa não funciona, ela simplesmente sai e vai para a próxima. Então, ela tem que estar conectada com todo o processo, né? Do pertencimento, é claro, mas se o benefício não fizer sentido para ele hoje, por isso que dos benefícios flexíveis. Hoje é possível a empresa fazer a contratação de um valor e o funcionário ter a condição de escolher onde ela quer jogar aquele crédito. Se ele quer contratar o plano de saúde, se ele quer contratar o seguro de vida, se faz mais sentido para ele não ter nada disso porque o pai ou a mãe tem e ter um VR mais encorpado. Então ele consegue ter até esse tipo de flexibilização. Então, isso leva valor, né? Outro dia eu vi um post, mas eu acho que isso muda também um pouco do público, depende de qual é o perfil do colaborador. Mas eu vi um post que falava que uma empresa fez um estudo, e eu queria que vocês me desmistificassem se é fake news ou não. Uma empresa fez um estudo e na hora de implantar um benefício, ela perguntou aos colaboradores, vocês preferem que eu pague um valor em dinheiro ou vocês preferem um plano de saúde? Segundo essa empresa, eles optaram pelo valor em dinheiro. Um valor a mais todo mês em dinheiro para que eles consigam escolher o plano de saúde e pagar a pessoa física. Isso é uma realidade ou isso é uma fake news? O que vocês têm visto no mercado? Então, depende. Depende do público. O público mais jovem, infelizmente, ainda acha que não tem problemas de ficar doente. Isso é fácil. A gente somos super-humanos e não ficamos doentes. Então, pode ocorrer sim, mas não é uma coisa tão praticada ainda. O benefício saúde ele ainda é muito valorizado nas empresas. Principalmente para aquela pessoa que tem família, filho, esposa, que traz mais segurança, né? Mas é possível. A juventude gosta muito dessa flexibilidade de ganhar mais, deixo a saúde em segundo plano e vou viver o momento. Então, pode acontecer e acontece, principalmente dependendo do nicho da idade das pessoas ali. Isso é um fato que acontece. Isso é importante, mas é um risco, né? Porque a empresa pode achar que ela está se beneficiando, porque, claro, de repente vai oferecer um valor menor do que eu pagaria num bom plano de saúde, mas a partir do momento que acontece algum problema com esse colaborador, o custo não é só do colaborador arcar com as despesas médicas, mas o custo de você não ter um profissional, de você buscar uma realocação, de você abrir uma vaga, porque você não sabe quanto tempo esse colaborador vai ficar fora. Então, acho que é de se pensar também no custo que a empresa, porque a princípio parece fácil, estou economizando. Sim. Mas a longo prazo, o que você perde, né? Eu acho que é um ponto importante. Não é sustentável, Renan, porque você imagina você deslocar um funcionário seu querido, que a gente é acolhido, a gente vira uma família. E aquele funcionário não tem a possibilidade de ser atendido em um hospital, referência, se tratar. De repente uma doença um pouco mais grave, ele tem que ir para o SUS, enfrentar o SUS. Entrar em uma fila de uma doença grave, que às vezes demora 3, 4, 5 meses para passar por um processo. Então, assim, chega a ser desumano esse tipo de situação. É um benefício que o benefício é maior do que o custo. Porque quando você já tive diversos casos em clientes, que às vezes o funcionário está com uma doença grave, a empresa está tranquila, porque ele está assistido, ele está ali com tratamento garantido, tem uma consultoria que dá um suporte, e quando não tem, vira um desespero, porque a empresa também tem obrigações legais com esse colaborador. Então, o benefício, ele tem é um fator bem importante. Isso é importante para a empresa que é pequena e média, que não tem uma estrutura robusta de RH, ter um consultor responsável que vai te auxiliar, porque você realmente, ninguém está preparado para isso. E aí você tem uma empresa que o público é jovem, que você não tem muitos problemas de saúde, e acontece. O que você faz? Para quem que você recorre? Então, acho que é muito importante estar pautado. O que vocês têm visto de benefícios não financeiros? Então, home office, benefícios de bem-estar, é uma realidade, é o caminho natural? Vocês têm visto o mercado se inovando para isso? Você acha que isso fideliza muito mais do que os benefícios financeiros? O que o mercado tem pedido, assim? Eu acho que
vocês podem comentar também um pouco. Eu acho que hoje, quando a empresa vai conversar com uma consultoria, com um corretor para entender de benefícios, ela chega com outras demandas do que ela chegava antigamente. O que vocês têm visto nesse sentido de benefícios não financeiros? Sim, inclusive, dentro dos nossos estudos, a gente faz algumas comparações por nicho. Então, tem uma empresa de tecnologia que oferece o benefício XPTO. O que você oferece? Então, a gente faz alguns cruzamentos de dados para levar valor para a empresa. De repente, eu estou perdendo um funcionário, talento, por uma concorrente, porque eu não estou com um vale alimentação ajustado, um vale refeição ou o próprio benefício saúde que eu não ofereço e a minha concorrente oferece. Então, a gente faz esse tipo de análise também, né? Sim, sim. E é muito importante ter benefícios atrativos, né? Às vezes é pequeno. É uma premiação por um desempenho e aí você ganha um benefício que ele é rotativo, ou uma área que começa a ter um benefício diferente porque atingiu uma meta. Então, isso tudo vai atraindo um público mais audacioso, que tá mais antenado com a produtividade. Então, os benefícios, ele tem aqueles que são o padrão e não pode fugir disso, mas esses diferenciais hoje destaca o profissional que você quer e o perfil que você quer na sua empresa. Sim, até com plano de carreira, né? Plano a empresa de tem que ter carreira. um plano de carreira bem desenhado, para que aquele funcionário ele comece a ter as suas metas para poder chegar naquele ponto. Então, tem que estar muito bem especificado e detalhado. E tá cada vez mais exigente, né? Então, as pessoas hoje, elas entram para trabalhar com um propósito, eu quero saber onde eu vou depois, e não é depois a gente vê, eu quero saber agora, qual que é o plano, por que você me contratou, onde que você vai o que você espera. Para onde eu vou chegar, onde eu estou e onde eu quero ir, e como eu faço para chegar ali. Então, se você não tiver o desenho de tudo isso, o funcionário fica desmotivado. Não tem benefício que segura. Quais são os benefícios que vocês trabalham hoje? Quais são, além do comum, o que vocês têm trabalhado no sentido de inovação? Tem os benefícios voltados para a saúde, né? Gympass, Total Pass, tem cinema, tem teatro, vários tipos de jantares. Isso a gente tem feito muito, né? Que tem dado muito, muito sucesso, essas experiências de um restaurante que, de repente, aquele colaborador ele nem pensava que ele pudesse ir. E a empresa vai e dá essa oportunidade. Então, isso tem feito muito sentido. Isso tem um impacto real na NR1. Eu falei mais cedo com a Karine Striger sobre a NR1. O grande tema foi sobre saúde ocupacional e mental. E as empresas têm buscado vocês também para trabalhar esse tema? Sim. Muito. Sim. Na saída, eu peguei ela na porta. Ela falou, eu preciso de você. Não vai embora. Porque é um tema que está muito aquecido. As empresas não estão preparadas. Ficou essa sensação que seria prorrogado, né? E não foi. Então, tem um certo desespero no mercado nesse momento para poder fazer essa adequação sobre essa nova... Não é nova, né? Mas agora ela começa a ser atuada, inclusive, né? Sim. Tem uma pergunta boa aqui. Modelos tradicionais de remuneração ainda fazem sentido ou estamos caminhando para um formato mais personalizado? Depende. Depende da empresa. Depende da empresa. Tem empresa que é engessada, não vai sair daquilo, precisa ter uma mudança cultural muito grande para eles entenderem que a gente precisa estar conectado com esse novo movimento e que a gente vai atrair diferentes perfis de profissionais com aquilo que a gente oferece, né? Então, é preciso ter esse plano de carreira, é preciso a gente ter esse plano de cargos e salários bem claro. O RH tem que ter domínio sobre isso, a empresa tem que dar autonomia para o RH, mas a remuneração variável e cada vez mais atraente, ela faz muito sentido. Porque aí, até aquele funcionário que já tem 20 anos de empresa, quando ele vê que pode ter algo a mais, ele vai em busca. E eu acho que a gente tem ofertado, ainda mais agora com a parceria, as empresas têm optado por esse caminho de parcerias, e principalmente em benefício. Então, quando a gente fala, por exemplo, o El Hub, que é um parceiro nosso, dentro do El Hub você tem a oportunidade de ter outros benefícios, o próprio iFoods, que também tem a questão que você pode contratar benefícios adicionais. A empresa, de repente, ela contrata e oferece, mas uma coisa que a gente identificou, a gente passou por isso aqui na Factorial, e são benefícios que a gente utiliza bastante, mas será que esse trabalho de conscientização do uso e também da disponibilidade do benefício, porque às vezes o benefício está lá e tem uma infinidade que entra, então assim, cara, se eu vou com esse parceiro, ele vai me abrir um leque, não é aquela coisa, é só academia, ou é só alimentação.
Como que vocês apoiam nesse trabalho de conscientização? Porque às vezes o colaborador não sabe que tem. E por RH é tão comum, estamos aqui assinando, vai ter uma série de benefícios, vamos colocar na política. Como que é feita essa conscientização? Isso é uma verdade. Às vezes o funcionário tem tanto benefício que ele não sabe que tem e não usa. Você pega o próprio iFood. Se você olha a ferramenta como um todo, é espetacular tudo que oferece. E às vezes o funcionário não tem essa prática de fazer esse mapeamento, não conhece. Então o que a gente faz? É um trabalho muito próximo do RH. Precisa reforçar, precisa comunicar, precisa soltar pushes para eles terem essa comunicação e usar o benefício. Porque senão se torna caro. Se a pessoa não usa, ela tem o sentimento de estar pagando um negócio que não usa e se torna caro. E é uma armadilha, porque assim, se você tem, sei lá, 100 colaboradores, e aí a gente tem sempre aqueles colaboradores mais assíduos que utilizam os benefícios, e desses 100, 10 utilizam, e os outros 90 não utilizam. Você não consegue tirar esse benefício, porque você fala, eu tenho 10 que utilizam. Assim, então, o meu papel não é, na verdade, reduzir o benefício, mas é conscientizar que ele existe. Que precisa usar. Qual que é o papel que vocês têm feito na questão de saúde mental? Então, também sobre a NR1, mas a saúde mental além da NR1, que era um tema que a gente já tem discutido há alguns anos, a gente tem percebido que a saúde mental é a especialidade médica, psicoterapia é a especialidade médica mais procurada da atualidade. Como que você acha que os provedores de saúde têm trabalhado e como que a corretora, em parceria com esses provedores, tem oferecido esse auxílio aos colaboradores? Isso aí é um tema bem delicado, porque antigamente existia um limitador de utilização, né? Então tinha lá o seu limitador de 40 sessões anuais, a pessoa chegava naquela cota, encerrava, se ela quisesse continuar o tratamento, ela tinha que pagar particular. Hoje em dia não tem mais. Então a pessoa consegue fazer as terapias de forma ilimitada. Só que aí você tem a questão do custo. Se eu uso mais, isso gera um custo e a operadora ela começa a sentir esses impactos, né? O que as consultorias vêm desenvolvendo? A sua própria telemedicina. Então hoje a Dix ela tem a sua telemedicina, tanto com clínico quanto para terapia, e a gente acaba absorvendo um pouquinho dessa rotina, dessa utilização, né, que a operadora iria fazer, a gente acaba assumindo esse papel para ajudar tanto a operadora a manter o negócio dela sustentável, quanto a empresa não gerar o sinistro, né, na operadora, para não ter o reajuste agravado. Então hoje a maioria das consultorias tem essa telemedicina para absorver um pouquinho dessa demanda. E outra, o resultado ele vem muito mais fácil, né? A gente consegue gerar indicadores. Porque, por exemplo, você vai utilizar o seu plano de saúde para fazer a sua terapia. Daqui 2 meses, essa conta chega na operadora, a gente vai mapear, fazer o BI e apresentar as contas médicas para a empresa. Quando você usa a telemedicina da corretora, esse dado é em tempo real. Então, eu consigo mapear, consigo gerar um dash praticamente em tempo real para apresentar isso daí para a empresa e, em cima disso, gerar planos de ação para melhorar a qualidade de vida daquele funcionário. Porque tudo gira em torno do funcionário. A gente trabalha para levar o bem-estar pro funcionário. E se não tiver esses indicadores, fica uma ponta solta. A gente não sabe para onde agir e resolver isso daí de uma forma mais saudável. E eu, enquanto RH das empresas, né, dos meus clientes, eu vou criando grupos de apoio. Eu criei agora recentemente um grupo que eu chamo de grupo focal. Nesse grupo é onde as pessoas elas falam. Ali a oportunidade para elas serem escutadas. Então elas trazem todas as situações que acontecem. Não tem gestor, não participa de nenhum líder, nenhum gestor, só são os membros das equipes. E ali elas colocam todas as suas dores. E um vai contribuindo com o outro. É feita uma ata, no caso eu gerencio, né, coordeno isso, escuto, sei fazer muito bem o filtro para não comprometer o relacionamento. E dali o ambiente vai ficando mais leve. Então, muitas pessoas que reclamavam, eu estou com a minha saúde mental afetada porque o meu gestor é isso, a equipe é aquilo. Com essa troca rica que acontece, já melhorou muito o ambiente. Então, estou evitando enviar os colaboradores lá para vocês para fazer a terapia. Eu estou fazendo um pouquinho a lição de casa. E tem funcionado bem. Você sabe por que isso é uma curiosidade, né? Eu sempre fico pensando o porquê das coisas. O porquê que a medicina, a categoria médica mais procurada é a terapia. Porque as pessoas querem falar, elas querem ser ouvidas. E aí, de repente, se a empresa não cria um espaço para a pessoa falar, às vezes não é nada. Mas ela precisa desabafar, ela precisa chegar ali e falar, cara, tá acontecendo isso, eu tô me sentindo assim. Sim.
Isso é um pouco culpa da tecnologia, porque a tecnologia, né, nos abrange, mas nos distancia socialmente. Também porque com a tecnologia, com as redes sociais, a gente fica em evidência. A nossa vida é comparada, então quem está viajando mais, quem está gastando mais dinheiro, quem está frequentando mais evento. E a gente sabe que não é a realidade, que todo mundo tem uma vida normal no dia a dia, e isso é um plus. Então eu acho que fica naquela sensação da autocobrança. E com quem que eu falo, com a expectativa que eu tenho do que eu quero fazer com a minha vida. Eu não sou visto. Ou não sou visto da maneira que eu idealizei que eu quero ser visto, porque eu estou seguindo um padrão. Uma expectativa também, né? E eu acho importantíssimo ter esses canais de comunicação, porque eu acho que quando é em grupo, que esse exemplo que você deu agora, é importantíssimo, porque quando é em grupo eu também consigo me situar de que outros profissionais têm a mesma realidade que eu, e que não, normal não é o que eu idealizei, é o que está acontecendo. Normal é o que eu estou aqui compartilhando, porque essas pessoas estão num ambiente seguro. O funcionário ainda tem muito medo de falar com o RH. A verdade é essa, né? Ele acha que se ele for dar alguma sugestão ou algum sentimento que está afligindo ele ali, ele acha que isso vai ser levado para cima, que ele vai ser mandado embora, que ele vai ser prejudicado. Então, o funcionário ainda tem essa questão cultural, né? Tem. É bem difícil de quebrar isso. E vou fazer uma defesa ao colaborador. A gente tem visto o RH se desenvolvendo e mudando muito ao longo do tempo. Então, o RH hoje está fantástico, é muito diferente do que era. E eu tive uma aula um tempo atrás, a gente chamou um profissional para explicar isso para os nossos próprios colaboradores, de que o tempo de vida do RH é muito curto, porque era DP antes, só tinha coisa operacional. O RH humano nasceu faz muito pouco tempo. Então, tem empresas muito bem preparadas, mas eu comparo com um estudo social que fizeram. Virou até uma série, um filme. Depois a gente pode... Me escrevam aí nos comentários que a gente pode compartilhar. Mas fizeram um estudo social, acho que na Universidade de Stanford, com pessoas comuns. E eles tinham que se dividir entre policiais e presos. E aí colocaram os presos numa cela. Ninguém era preso de nada, mas era um estudo social por X tempo. Então eram voluntários, né, universitários, que se candidatavam, e aí, conforme foi passando o tempo, os estudantes que estavam no papel de policial exerciam um poder maior sobre os outros e normalizaram um comportamento. O que eu vou fazer a meia-culpa? Realmente, no RH mais antigo, eu estou no RH, eu estou com as diretrizes da empresa e eu tenho um poder. Isso, eu mando. Hoje a gente está realmente vendo uma evolução e uma demanda crescente para o RH humano, que vai olhar para as questões e entender que o RH também é colaborador, ele não está acima, na verdade. O RH é um cara que está fazendo cumprir as normas e prestando auxílio ao colaborador. Mas isso, de fato, acontece muito às empresas. É ainda muito comum. É muito comum, né? E o RH ele precisa ser visto como área de apoio. Eu estou precisando de um apoio para lidar melhor com aquela pessoa, para resolver um conflito, para ser mais produtivo, para um treinamento. Ele precisa ter a segurança de que ele vai lá no RH e ele vai ser direcionado. Desse trabalho do grupo focal, além de trabalhar as equipes, que são vários grupos, né? Eu trabalho com os gestores. E uma das principais coisas que eu falo para ele, gente, quando o colaborador for procurar por vocês não falem com eles digitando um e-mail. E ele falando e você digitando um e-mail ou você no celular. Porque o que ele quer é ser visto, é ser ouvido. Então, às vezes, uma conversa de 5 minutos, olho no olho, resolve meses de desavença, de um clima pesado, sabe? E tem funcionado muito isso. Tem contribuindo. Nas reuniões, cada vez mais frequente. A pergunta do RH. O que as empresas estão oferecendo? Quais são os benefícios? O que tem de diferente? O que eles estão fazendo diferente para segurar aquele funcionário e deixar aquele funcionário motivado? Verdade. Isso se torna frequente. Não existia esse tipo de pergunta. Era um ecossistema fechado do RH, que eu te dou lá o plano de saúde, várias limitações, finish. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o RH ele tem essa sensibilidade de entender como que eu deixo meu funcionário feliz. Qual o benefício que vai deixar ele feliz? Dar um Gym Pass, um Total Pass, dar um benefício flexível, então leva valor. O RH hoje ele tem essa sensibilidade de levar benefícios para o funcionário para deixar ele feliz mesmo. Assim, tanto que foram criados hoje departamento de felicidade. E tem a questão com departamento de felicidade. É verdade. E tem a questão da marca empregadora, né? Porque a marca empregadora, então, a empresa, o RH tem um papel de desenvolver os colaboradores e ter uma empresa em que os colaboradores se orgulham de fazer parte e que outras pessoas, vendo aquele fenômeno nas redes sociais, nossa, eu quero trabalhar muito nessa empresa. Isso é um papel
que o benefício tem um impacto direto. Porque o benefício é um pilar ali da marca empregadora, né? Com certeza. Espaço de cinema, aula de violão, aula de piano, espaço zen, espaço de massagem. Você vê que o RH hoje está engajado a levar momentos prazerosos mesmo dentro da empresa. Dentro da empresa. Coisa que não existia. Sim. Eu quero até fazer uma publicidade aqui, porque se você parar para reparar, tem uma coisa interessante que vocês falaram. Uma corretora criar uma estrutura para poder fazer a telemedicina e poder absorver o impacto da corretora. Se a sua corretora não faz isso hoje, você está precisando trocar de corretora, porque você não está acompanhando uma tendência que é realmente absorver. Não sei se a maioria das empresas e de repente não chega aos colaboradores, porque isso é muito tratado a nível direção, a nível custo, mas o mau uso do plano de saúde, ele acarreta um custo gigantesco. Então, na renovação do plano para a empresa, às vezes você fala, minha empresa mudou o provedor, cortou o benefício, virou, porque foi um trabalho, o mau uso. Eu acho que tem uma questão também cultural. Assim, eu passei por alguns países e eu vejo que a gente utiliza muito mal o benefício de saúde, porque de repente a gente congestiona a fila do hospital, mas o que é uma emergência? O que faz isso ser uma emergência? Até eu era um pouco cético com telemedicina, e agora eu adoro telemedicina, porque assim, eu sei que, cara, se eu tô com uma sinusite muito grave, eu preciso de um auxílio, mas eu não preciso ficar 2 horas no hospital. Eu até me colocando ali a riscos de outras bactérias, infecções, porque é um ambiente favorável a isso, e a telemedicina me auxilia. Então, incentivar o uso da telemedicina é muito mais também do que a consulta psicológica. Então, sintomas que você consegue resolver e você precisa, de repente, de uma receita, você consegue absorver por isso. E para tu, Renan, por exemplo, hoje o nosso aplicativo, ele faz uma leitura facial, logou no nosso aplicativo, ele faz uma leitura que ele consegue te trazer uma proximidade de quanto está a sua pressão arterial, de como que está o seu estado físico e mental. Um aplicativo, ele consegue te trazer informações que você consegue, a partir dali, já começar a traçar um plano do seu dia a dia. Preciso melhorar, estou estressado. O aplicativo, ele te traz as informações só com uma leitura de retina. Com inteligência artificial. Com inteligência artificial. Como que tem sido a inteligência artificial no mercado de corretora de seguros? Inovação. Inovação total, o tempo inteiro. Coisa que você demorava 1 mês para rodar, hoje em dia você roda em 2 dias. Então, o aplicativo que foi desenvolvido agora, ele faz justamente isso. Então, ele conseguiu mapear, através de alguns indicadores que a gente alimentou essa ferramenta, ele verifica o seu nível de estresse através da sua retina. Então, ele mapeia, através da retina ele sabe quanto que está a sua pressão, se você está precisando fazer terapia ou não, como está o seu estado emocional. Todo mundo está precisando fazer terapia, vai já apitar o alerta quando você ligar. É sensacional, assim, o que ele traz de informações para que você possa traçar o seu plano de saúde. Lembretes para beber água, eu falei aqui que 500 ml de água eu bebo em um ano. Esse alerta vai direto para o colaborador ou de alguma maneira chega num relatório para o RH também entender o que está acontecendo com aquele público? De maneira anônima, porque a gente sabe que tem dados sensíveis aí. Sim, gera um dash para você ter essas informações e o colaborador também tem acesso a esse mapeamento. Então, é bem interessante. É bem interessante. Dentro do aplicativo, ele tem lá apoio jurídico, apoio com psicólogo, apoio com diversas áreas que fazem sentido para ele. E uma coisa que, assim, agrega muito valor ao aplicativo é justamente essa questão do funcionário conseguir mapear o estado de saúde dele e já traçar esse plano de ação para não gerar um sinistro, para que use o plano de forma consciente, enfim. Acho que a inteligência artificial ela veio justamente para inovar o mercado. Quem não estiver acompanhando vai ficar para trás, assim, não é uma coisa daqui 2 anos, é agora. Eu acho que uma provocação que eu sempre faço é algumas corretoras se anteciparam e lançou isso como algo, um plus, e quando na verdade é uma tendência do mercado, não vai virar um plus, é um diferencial, uma coisa que todo mundo tem que ter disponível porque é algo que o mundo está caminhando para isso, né? E isso também interfere muito no pós-venda. Eu acho que o pós-venda, o suporte ao cliente na corretora tem mudado bastante. Eu queria entender qual que é o papel da Edix nisso, o que vocês têm feito de diferencial. Até dando um pouco de contexto, uma grande surpresa de trabalhar com o mercado brasileiro, depois de ter passado por outros mercados, é que o Brasil tem 2 grandes diferenciais.
O brasileiro consome muito tecnologia, então a gente é um país que não é difícil de você implantar uma novidade, é um país que está buscando essa inovação. E, por outro lado, ele é um país, é uma cultura, a gente tem uma cultura que é muito carente de atendimento. Sim. E não é porque não existe atendimento, mas eu quero resolução. Então, assim, a gente teve um tempo para implantar o WhatsApp, por exemplo, porque o cliente, todo mundo usa o WhatsApp todo dia e eu quero também falar no mundo corporativo. E aí, quando a gente foi explicar isso para a Espanha, mas como assim vocês estão conversando com o cliente por WhatsApp? E onde é o registro disso? E é uma característica muito brasileira. Como que vocês têm feito com essa questão do atendimento no dia a dia, depois que já é cliente de vocês? Hoje em dia, duas formas, né? Então, a gente tem a nossa própria inteligência artificial, que absorve toda a informação simples do RH. Então, o funcionário quer saber quando que vai tirar férias. Então, você tem a informação, suas férias vai ocorrer tal dia. Quando que eu recebo o meu 13º. Então, tem informações básicas ali que a nossa própria IA já alimenta, já dá essa informação para o funcionário na ponta, só que você não pode perder essa essência do atendimento humanizado. Não dá. Então, por exemplo, estou com dificuldades para marcar um agendamento de um determinado exame. Aí ela sai de lado, entra a questão humana. Preciso de um humano para tratar. Está tudo bem, Renan? Como que você está se sentindo? Fica tranquilo, vou cuidar desse processo para você. Enfim, então, assim, eu preciso misturar tanto a tecnologia de IA para fazer esse atendimento por conta do volume, mas eu preciso escalar. Então, escalei com a IA, mas ela tem um filtro ali que eu ainda preciso do atendimento humanizado, senão eu perco a essência. Então, não... E o que mais vocês fazem no sentido de esclarecer dúvidas? Eu vou dar um exemplo como usuário, né? Eu tenho uma dúvida em relação à minha categoria do meu plano. Então, eu quero saber se um exame é coberto, onde eu consigo fazer tal exame, como que vocês lidam com essa demanda? Ainda é aquele processo de ligar para a operadora e descobrir direto com a operadora, ou através do aplicativo, ou vocês também fazem esse trabalho se antevendo, né? Se colocando à frente da operadora e já conseguindo dar essas instruções? Sim, é possível. O funcionário já consegue tirar essas dúvidas da rede credenciada, de exames através desse pré-atendimento, né? Então, existe uma geolocalização que ele dá sugestões ali próximo da região, e também você pode sugerir, preciso fazer uma tomografia na região de Perdizes. Então, através da sua categoria do plano, ele vai pegar os laboratórios que estão em Perdizes e vai selecionar para você. Aí você tem duas opções: ligar ou pedir para um concierge agendar esse exame para você. Então, se você não quiser, por conta de agenda, correria do dia a dia, não seguir com o atendimento do concierge, você pode marcar posteriormente ligando, ou não, quero seguir com o agendamento. Aí o concierge assume essa demanda e faz toda a tramitação aí do agendamento. Ainda não é possível você casar com a agenda do credenciado. Isso é um desafio, realmente. Isso é um desafio. É um desafio até porque é uma integração externa, que você consegue... Imagina ter que credenciar com a agenda. Eu acho que no futuro ainda é possível, acho que a IA vai facilitar isso, mas imagina, sei lá, 300 provedores e 300 agendas, e tem aquela questão de que às vezes isso acontece muito comum. Eu tenho a consulta, aí na hora que eu saio da consulta eu já marco lá mesmo. Então essa agenda muito dinâmica é um desafio, mas só de você ter um lugar confiável, que você pode esclarecer essas dúvidas, sem você precisar ir no RH. Então o RH está ganhando um tempo gigantesco. Sim. O RH está ganhando um tempo porque o colaborador ia recorrer a esse profissional, que tem outras demandas, que tem uma posição cada vez mais estratégica, que esses assuntos podem ser resolvidos de outra maneira. Sim. E aí o RH fica livre para ser estratégico. Então o RH fica livre para pensar em benefícios. Dito isso, eu queria perguntar um pouco para a Laila, como consultora de RH, o que as empresas chegam solicitando? O que elas pedem? Qual que é a dúvida que elas mais têm atualmente? A maioria vem falando sobre a rotatividade. A maioria fala, meus colaboradores não ficam mais de um ano. O pessoal entra... a gente treina, investe e eles vão embora. Então, eles querem primeiro mapear o que está acontecendo. Então, eu venho, vejo, né, eu gosto muito de sentir o ambiente, ou fazer reuniões online para entender as pessoas, coloco aquela escuta ativa, que é bem importante. Consigo ganhar esse espaço, essa confiança, aí eu faço um monitoramento para entender e eu entrego para o meu cliente. Falo, é o ambiente, é a liderança, é a falta de reconhecimento, é a falta de treinamento, é a falta de tecnologia, é a falta de ferramentas. E eu passo todo esse monitoramento. E aí a gente começa, é aí que inicia o trabalho de gestão, onde eu faço. E eu falo, vamos tratar essa causa? Porque se você não tratar, você pode trazer, eu falo que pode trazer o funcionário da NASA. Ele não vai ficar.
ele vai embora, porque não está se encaixando com o estilo da empresa. Isso é para você, RH, que não está utilizando a Factorial, que não tem dados, que está com Excel, que está com papel, que não tem um dash te informando todos os indicadores, que não sabe por que está acontecendo o turnover, tem que modernizar. Fica aí o convite para vocês conhecerem a plataforma, mas são fatos importantes, porque quando a gente fala de rotatividade, a gente está falando de custo. Total. Não é só a perda do colaborador, porque tudo bem, eu não tenho custo da rescisão porque foi um pedido de demissão, mas você tem custo sim, você tem custo de abrir uma vaga, de buscar um outro profissional, você tem custo de deixar a operação descoberta. Sim. Então é uma conta que parece esperta, mas ela não é. E hoje a gente tem a tecnologia para apoiar nesse sentido. Uhum. É impressionante ainda, né, Renan? Quantas empresas ainda utilizam Excel ali para fazer? É surreal. 90%. É surreal. 90%, acho que o maior inimigo do RH é o Excel, porque parece que está tudo controlado, mas controlado não é centralizado. E se não está centralizado, não existe dado. Você tem um banco de dados que você vai consultar um a um, mas ele não vai te falar nada. Ele vai te dar onde mora o colaborador, os dados pessoais dele e somente isso. Então, tem que fazer esse movimento da centralização. A Edix é parceiro da Factorial justamente nesse sentido. A gente consegue ter uma solução 360 para os RHs vinculada a benefícios. Então, acho que é um ganha para todo mundo. A gente está caminhando para o final e aí, aproveitando o nosso tema desumano, eu queria saber qual foi a situação mais desumana que vocês já se depararam. Não precisa ser vocês ter vivido, mas vocês presenciaram, ouviram no mundo corporativo. Começa você. Ok. Mais desumano. Deixa eu pensar aqui. É que tanta coisa, né? Tem muita coisa desumana. É muita coisa desumana. Muita coisa Acaba fugindo um desumana. pouquinho, mas a gente... Cara, eu acho que uma vez uma outra consultoria, antes de criar a EDX, Não precisa dar nome, não precisa dar... Pelo amor de Deus, não dá nome. Quem me conhece vai saber. Não dá nome. A gente foi chamado para uma reunião, né? Chamaram todos os consultores e a gente Ele já tá indo. descendo para a reunião de RH. Gente, desligamento em massa. Aí todo mundo fica com medo. Será? Eu falei, não, gente. O Fernando tá aqui. O Fernando bateu uma meta. Como que vai desligar esse monte de gente aqui? Não é não. Entramos no elevador. Quando a gente saiu do hall, uma placa, desligamento aqui. Aí eu falei, não é possível. Será que é? Aí chegamos na sala, abrimos uma porta, umas cadeiras ao redor assim, já separadinha. E de fato, cara, era assim, foi um desligamento que não teve nem comunicação, não teve nada, assim, nenhuma preparação. Não que tenha que ter, mas assim, foi tão desumano a forma que foi comunicado. Processual, aquilo. assina aqui. Cara, processual, a gente assinou, nem assinamos, na verdade, né? Teve essa comunicação. E quando eu subi para pegar minhas coisas, estava tudo dentro de uma sacolinha de lixo. Eu lembro como se fosse hoje. Falei, cara, como que pode? Que desumano. Uma sensação, assim, horrível, né? Não, uma falta de respeito. Desumano, uma falta de respeito com o profissional que sai de casa. Aí, senti o Chaves, peguei a sacolinha assim, coloquei nas costas e fui embora. Mas tá vendo? Agora o Fernando fundou a própria corretora. Não quero passar mais por isso. Nunca mais, né? Nunca mais. Bom, nossa, eu tenho muitas histórias, assim. Como RH em várias empresas, a gente encara coisas assim que fala, não, isso não é possível que isso está acontecendo. A última e recente, assim, que você fala, a gente está falando de um mundo de benefícios, de atrair colaboradores, de reter talentos. Uma diretora falou que queria cortar o pão com café com leite. E assim, eu falei, eu não acredito que você vai mexer com isso. A empresa começou... Quanto custa o pão, pelo amor de Deus? Eu falei, não é possível. Ela falou, eu não sou obrigada. Cada um que passe na padaria e compre o seu café com o seu pão. Gente, isso aconteceu mês passado, tá bom? Só para vocês sentirem, no mês de fevereiro. E aí eu tenho que convencer, gastar energia de falar que mexer com isso é mexer com todo mundo. Imagina o café. Gente, quem que sobrevive sem café? Sem café. Eu sei que tá caro o café, mas pelo amor de Deus. Deus. Uma empresa que a gente cuida também, é a mesma coisa, tiraram o café. Nossa. Gente, mas o café... Eles querem castigar. Então, eles querem pegar uma coisa que vai impactar a todos. Eu não quero mais que sirva café e pão com leite. Eu falei, mas os colaboradores entram às 6 da manhã. Tem operação, né? A operação inicia às 6 da manhã. Não importa. Isso é mais preocupante porque, assim, às vezes vem
uma diretiva que não é do RH, e aí cai Não no é do RH, RH. recai, mas é mais preocupante quando ela vem do RH, porque esse é um custo que o RH não precisa mexer, tem tantas outras coisas. Rever benefícios é uma oportunidade para isso. Então, acho que realmente são situações aí... Sim, porque às vezes você revendo o benefício, a economia que você gera dentro de uma troca, ou às vezes até só trocando de consultoria, uma negociação bem feita, você consegue gerar receita para que o café Não da mexa manhã no não café do mexa no pessoal. café do pessoal, entendeu? Então, Exato. assim, tudo tem que ser analisado mesmo no detalhe. E aí agora eu também lancei esse desafio na rede social, na minha rede social particular e também na rede da Factorial. E aí muitas pessoas mandaram o relato e a gente vai ouvir, vamos discutir, eu quero a opinião profissional de vocês Nossa. sobre um relato. Vamos lá. Não vou falar quem é, nem empresa, nenhum dado, mas tenho aqui tem vários muito bons. Eu dei muita risada. Às vezes alguns são tristes, mas são tão tristes que chega a ser engraçado. Chega a ser engraçado. Mas deixa eu pegar um aqui que eu achei pertinente ao assunto. Tararara. Meu chefe é um fanfarrão. Disse que o SUS tá top e para não usar o hospital do plano porque tá caro. Por que isso acontece? Então, na verdade não é que o plano tá caro, né? É que não é feita uma utilização Uma gestão, né? consciente, uma gestão. E aí tem essa sensação de plano de saúde ser caro, mas é porque está sendo mal usado, né? Então você tem que incentivar o funcionário a fazer os agendamentos, a utilizarem de uma forma consciente, fazer o check-up, porque isso não gera custo. O que gera custo é o funcionário ficar 2 anos sem usar o plano, quando ele for usar, ele está doente. Isso gera custo. Isso gera custo. Agora, a utilização consciente não gera. Então, não é o check-up que vai gerar uma despesa. O check-up, ele te traz informações que você consegue tratar, de repente, de uma doença de forma inicial. Isso minimiza a utilização de forma, assim, gigantesca. E a própria conscientização para os colaboradores da telemedicina, de meios que antecipam, que você consegue resolver o seu problema da mesma maneira, que não é uma doença, mas é um uso esporádico. A própria conscientização, porque eu acho que às vezes implanta o benefício e está implantado, e acabou o meu papel. E cada vez mais é um assunto estratégico. Eu vou convidá-los a coisa mais desumana que a gente acompanha na atualidade, que eu vou convidá-los a assinar a nossa folha de ponto desumana, porque folha de ponto em papel é ainda muito desumano. Se a sua empresa está registrando ponto em papel, saiba que você está nesse patamar de RH desumano, porque já existe tecnologia para isso. Vem para a Factorial e a gente vai te ensinar como. Vou convidá-los a assinar. E tem, você chega, tá aquela máquina de ponto toda... o cartão. Tá. Eu descobri esses dias, o contra-cheque, eu descobri esses dias que não pode falar o Lerite, né? Porque o Lerite é muito antigo, então eu não posso falar o Lerite é antigo. Então, contra-cheque também em papel, pelo amor de Deus, hoje em dia é tudo digital. Pelo amor de Deus, tem que assinar. Nossa, não sei nem escrever. Pronto, a cesta básica vai estar garantida com essa assinatura, vai estar garantida, a presença está registrada. Não será descontado do seu contra-cheque, do seu Lerite. Esse dia está registradinho, bonitinho. Cartão ou cesta básica? Cesta Cesta básica física de gente, 600 quilos. O colaborador saindo cansado, esperando o transporte público. Se chove, ele carregando a cesta básica 2, 3 horas. Vamos flexibilizar, pelo amor de Deus. Gente, eu quero agradecer, quero deixar um aviso muito legal. A Edix é um parceiro factorial. A gente tem planos bem desenhados nessa parceria. E eu acho interessante mencionar que, dependendo do seu plano da revisão, principalmente plano de saúde, que a gente sabe que tem um custo, a gente tem uma parceria que permite que você até utilize a Factorial de maneira gratuita, que já é um custo muito baixo, a Factorial, um custo acessível para pequenas e médias, mas procurem essa parceria porque tem muitos benefícios disponíveis e você pode estender isso além do que você já tem para os colaboradores. Quero agradecer o Fernando e a Laila, foi um prazer, a gente podia ficar aqui horas e horas e horas, tem muito tema para falar em benefícios, mas quero agradecer a presença de vocês eu que agradeço. E fico disponível aí para vocês voltarem aqui, com certeza. Com certeza, obrigada, foi um prazer. Todo o time, os bastidores da Factorial, parabéns por tudo. E assim, estou muito feliz de fazer parte da família, que agora eu estou dentro de casa, dentro da família. É isso aí. Obrigado, gente. Sigam acompanhando, que em breve a gente volta com mais temas polêmicos.